Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje. Hoje um tema especial para você, nessa série maravilhosa que estamos tendo sobre o mistério da profecia. Uma pergunta para você pensar. Deus se atrasa? Você acha que Deus está atrasado em alguma coisa? Ou você acha que Deus nunca se atrasa? Como poder explicar então, por exemplo, Daniel 8,14? Como entender, por exemplo, Mateus 24,36? Como explicar, por exemplo, o que está escrito em 2 Timóteo 3, de 1 a 5? Outra coisa, você acha que Deus, quando Ele não dá o que você pede, é porque Ele ignorou você? Ou é porque Ele tem um plano melhor? Ou Ele sabe a hora certa de fazer as coisas? São algumas perguntas que a gente muitas vezes tem. Não faz muito tempo, eu ouvi algumas pessoas e li também algumas pessoas comentarem sobre algumas pessoas que são consideradas digital influencer, em que essas pessoas diziam que Deus criou o mundo e abandonou, que Deus não interfere na vida humana, que Deus está lá no céu cuidando da vida dele e nós aqui cuidando da nossa, que Deus não se interessa por nós, que Deus não está nem aí no nosso dia a dia, nas nossas atividades. O que você acha? Deus se preocupa conosco? Ele interfere aqui? Ele vai voltar? Ele se atrasa ou não se atrasa? São perguntas interessantes, não é verdade? Pois é, fique ligado no programa de hoje, nós vamos tratar também desses assuntos. O tema de hoje vai mexer com você. O tema de hoje vai tocar o seu coração. Você vai saber detalhes sobre o que diz a Bíblia a respeito dessas perguntas que eu acabei de fazer. O tema de hoje: Deus não se atrasa. Permaneça aí, não saia daí, fique ligado, porque Deus tem uma grande revelação para o seu coração. O programa Arena do Futuro está nas redes sociais. É só você colocar @Arena do Futuro e você pode entrar no Twitter, no Instagram, no Facebook e ter acesso a todo o material que nós disponibilizamos ali. Além disso, nós temos um canal no YouTube. É só você entrar no YouTube, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves, e nesse canal nós colocamos vários estudos bíblicos. O DVD O Grande Conflito, o DVD Apocalipse a Resposta, o DVD Os 10 Mandamentos, o DVD A Última Esperança, o DVD A Verdade e outros DVDs mais, estão todos ali, totalmente de graça para você. É aberto, não tem código, não tem senha, não tem nada. Você entra, assiste, baixa, copia, envia para os seus amigos, entendeu? É uma maravilha, vale a pena. E no programa de hoje nós vamos tratar de um assunto que vai chamar a sua atenção de forma especial. Por isso, desde agora, antes de eu começar o tema, pega o seu telefone, liga para um amigo, para uma amiga, mande uma mensagem por rede social, convida mais gente, vamos aquecer as redes sociais, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar num tema que vai mexer com a sua vida espiritual. Você sabe que essa série é uma série muito importante, chamada O Mistério da Profecia, baseada nesse livro aqui, do pastor Mark Finley. Esse livro é extraordinário, eu recomendo para você e tenho certeza que vai ser uma bênção para você se aprofundar no estudo e no conhecimento das profecias. Vale a pena, com certeza. O tema de hoje, por exemplo, Deus não se atrasa, que está na página 129 em diante, eu quero chamar a sua atenção para uma citação que está na página 130, que diz assim: às vezes, Deus nos ensina na tristeza o que não aprendemos nos dias de alegria. As maiores alegrias e bênçãos da vida nos vêm quando servimos ao nosso Criador. Essa é uma verdade absoluta. Na página 133, fala assim:
de joelhos dobrados, enquanto oramos, Deus sussurra ao nosso ouvido, dizendo: você é muito amado, você tem um lugar em meu coração. Que maravilha, né? Agora veja, nas páginas 134, 135, nós temos aqui um gráfico das 2.300 tardes e manhãs. Vale a pena você analisar esse gráfico. E na página 136 diz: no calendário de Deus, os eventos acontecem da maneira como foram preditos. Isso é tremendo, extraordinário. Por isso, com base nessas citações e com base na Bíblia Sagrada, vamos analisar e saber o tema: Deus não se atrasa. Ok? Preparado? Eu já estou aqui com a minha Bíblia na mão, Jesus no coração, para o tema de hoje. Deus abençoe a todos nós ao estudarmos essa palavra. Bom, há um texto na Bíblia que está em Daniel, capítulo 8, verso 14. Esse é um texto bem conhecido para aqueles que estudam profecias e não é tão conhecido para aqueles que não gastam tempo com isso. Veja o que diz Daniel 8,14. A palavra é assim, verso 13 primeiro, 13, depois o 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Verso 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Presta atenção, atenção nesses textos. Veja só, Daniel 8 fala de uma visão de um carneiro e de um bode. O assunto é complexo e profundo, mas vai chegar uma hora que esse bode tem apenas um chifre. E numa guerra, o bode quebra o chifre. No lugar desse chifre surgem 4. E do meio dos 4 sai uma ponta pequena. E essa ponta pequena tem olhos e boca e fala grandiosamente e vai mexer com as coisas de Deus e vai mexer com o príncipe dos príncipes, que é Cristo Jesus. Essa ponta pequena também aparece em Daniel 7, também aparece em Apocalipse 13 e também em Tessalonicenses. Essa ponta pequena é uma representação do anticristo, é uma representação do poder dominado por Satanás. Agora, no capítulo 8 de Daniel, verso 12, fala que essa ponta pequena, que é um poder religioso e político de Roma, essa ponta pequena iria jogar a verdade por terra, iria pisar na verdade e isso iria prosperar. E isso de fato aconteceu na Idade Média, como exatamente diz a palavra de Deus. Quando você vai para o capítulo 8, versos 13 e 14, aí você entende a pergunta do verso 13. A pergunta do verso 13 é quando um santo pergunta a outro santo e Daniel recebe isso em visão. A pergunta foi: até quando vai durar essa situação de perseguição, de pisar na verdade, das trevas dominarem? Até quando a mentira vai prosperar? Até quando a verdade vai continuar sendo pisada, rejeitada e jogada por terra? E o verso 14 responde: até 2.300 tardes e manhãs. Aí essa verdade vai ser restaurada e o santuário vai ser purificado. Essa é a história, esse é o pano de fundo. Acontece que durante muitos anos as pessoas tentaram entender esse assunto. Algumas entenderam, outras nem tanto. E algumas pessoas, especialmente por volta do ano de 1840, 1841 até 44, vários estudiosos da Bíblia, entre eles Guilherme Miller e um grupo, decidiram se aprofundar nesse tema. Estudaram, oraram e entenderam de forma impressionante essa profecia de Daniel 8, verso 14. Eu vou resumir para você como ela é e o que ela significa. Aí diz que no final das 2.300 tardes e manhãs, a verdade seria restaurada e o santuário seria purificado. Lembre-se, uma tarde e uma manhã é um dia, tá? A tarde é a parte escura e manhã a parte clara. Quando você fala uma tarde e uma manhã, você está falando de um dia. Essas 2.300 tardes e manhãs é a mesma coisa que falar 2.300 dias. Mas isso é uma profecia. E para profecia, um dia equivale a um ano. Portanto, traduzindo o texto para a linguagem profética,
são 2.300 anos. Quando fala 2.300 tardes e manhãs, são 2.300 anos. Ou seja, no final desse período, a verdade seria restaurada e o santuário seria purificado. Então, para você saber quando que termina esse período, tem que saber quando é que ele começaria. A partir do começo, você calcula e chega ao final, certo? Analisando Daniel capítulo 9, o profeta diz que a contagem desse período deveria começar a partir da ordem para restaurar e para reerguer Jerusalém e os muros. E isso aconteceu por volta do ano 457 para 456 antes de Cristo. Então você tem aí o ano de partida, o ano em que foi dada a ordem para restaurar e edificar os muros e também Jerusalém. Então você pega o ano 457, final dele, início de 456, e você agrega 2.300 anos, nós vamos chegar ao ano de 1844. Portanto, o período de 2.300 anos começa em 456 a.C. e terminam em 1844 depois de Cristo. Certo? Assim é o que diz a profecia. Mas a profecia diz que no final, então, desse período, ou seja, em 1844, a verdade seria restaurada e o santuário seria purificado. Guilherme Miller e a sua equipe nos Estados Unidos, estudando esse assunto, eles entenderam tudo isso que eu falei para vocês. O problema é que quando fala que o santuário seria purificado, eles entenderam que o santuário seria o planeta Terra. Então pensaram, bom, se no final desse período o santuário vai ser purificado, e se o santuário é a terra, está aí, Jesus vai voltar em 1844. E eles começaram então a pregar que Jesus voltaria em 1844 para purificar o santuário, que na interpretação deles seria a terra. Só que a interpretação estava equivocada. O santuário a ser purificado não era a terra, era o santuário celestial mesmo. Mas como eles entenderam que era a terra, começaram a divulgar que Jesus voltaria em 1844. Essa pregação foi impactante. Encheu os olhos e o coração das pessoas de esperança e de um brilho especial. Milhares de pessoas nos Estados Unidos, na Europa e no mundo inteiro passaram a crer que Jesus voltaria em 1844. Essa pregação de Miller e dos seus amigos era tão poderosa que as pessoas de vários lugares começaram a aceitar, viajaram e vinham de longe para ouvir essa pregação, fechavam suas fábricas, ofereciam para ser lugar de pregação. Eles também saíram do trabalho, paravam de estudar, abandonavam suas agendas de trabalho e se concentraram exclusivamente na possibilidade da volta de Jesus para 1844. E quando chegou a data, o dia 22 de outubro de 1844, e Jesus não veio, houve uma grande decepção, o que a gente chama de desapontamento. Por quê? Porque a interpretação da profecia, o estudo da profecia, estava tudo certo. Mas, quando eles tentaram descobrir o que era aquele santuário, aí erraram. E disseram que o santuário era a terra, e não era, era o santuário celestial. Bom, Jesus não veio. Essa decepção causou uma série de efeitos colaterais. Muitas pessoas acharam que Deus falhou, ou que a Bíblia falhou, ou que os pregadores eram mentirosos. E houve uma apostasia geral. Muita gente abandonou a Bíblia, a igreja e a fé. E aí vem a pergunta, Deus se atrasa? Ou Deus não se atrasa? Bom, por que eles falavam que Jesus voltaria em 1844 e Jesus não voltou? Bom, está claro o seguinte, que essa decepção foi consequência de um erro de interpretação sobre o que era o santuário. Mas isso não quer dizer que Deus tenha errado ou que a Bíblia estava errada. Não, foi simplesmente um erro de uma interpretação de uma palavra dessa tremenda profecia. Entende? Só que Deus estava certo. Por quê? Porque quando você vai para Apocalipse, capítulo 10, por exemplo, Apocalipse 10 conta a história de um livrinho. João teve uma visão e ele viu o anjo com o livrinho na mão. Então, ele fala assim, me dá o livro. E o anjo diz assim, pega o livro e come. E Apocalipse 10 fala isso. E João pega o livrinho e come. Quando ele come o livrinho, na boca o livrinho é doce. Quando ele engole o livro, se torna amargo no seu estômago. Aí a gente lê esse capítulo 10 de Apocalipse e não entende.
Mas quando você associa Apocalipse 10 com Daniel 8, 13 e 14, aí você entende. A pregação de que Jesus voltaria em 1844 era doce na boca, era doce como mel, era uma maravilha. Mas quando eles tiveram que engolir a decepção de que Jesus não veio, aquilo que era doce ficou amargo. Ou seja, o que estava acontecendo naquela ocasião era o cumprimento de Apocalipse 10 também, entendeu? Mas a profecia não falha, e a palavra de Deus também não. Os homens podem cometer erros de interpretação, mas Deus não erra, e a palavra de Deus permanece perfeita e intacta. O tempo foi passando e as pessoas continuaram estudando a Bíblia, e foi justamente nesse desapontamento de 1844 que surgiram então os adventistas. Depois do desapontamento, quando a maioria abandonou a Bíblia, abandonou a igreja, abandonou a fé, então Deus levanta um povo que começa a estudar de novo o assunto, para ver se aquilo que havia acontecido fazia sentido ou não. Então Deus levanta um grupo de pessoas e essas pessoas começam a estudar mais detalhadamente a profecia e passa a entender o que o grupo anterior não havia entendido. É aí que surge então o movimento adventista e mais tarde a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela vem logo depois desse desapontamento de Guilherme Miller. E aqui, abrindo aspas, só para te explicar, Guilherme Miller não era membro da Igreja Adventista, Miller era batista, fecha aspas. Depois do desapontamento é que surge o movimento adventista e surge para explicar o que não estava claro e para entender o que os outros não haviam entendido. Assim foi como estava exatamente profetizado, certo? Então, o movimento adventista agora aparece para dar sequência às pregações, aos ensinos, e aí surge o sétimo período da igreja cristã, que aparece em Apocalipse. Apocalipse mostra que a igreja passaria por 7 fases. E a igreja adventista do sétimo dia se levanta a partir de 1844 como a 7ª fase do cristianismo aqui na Terra, ou parte dessa 7ª fase. E foi justamente isso que aconteceu. E a palavra de Deus continua como ela sempre foi, perfeita, maravilhosa, intacta, e a palavra de Deus não erra, não falha e continua mostrando o caminho para cada um de nós. Agora vem a pergunta: Deus se atrasa? Não. O que aconteceu então em 1844? Aconteceram algumas coisas importantíssimas. Eu vou contar para você. Em 1844 aconteceu o cumprimento da profecia de Daniel 8,14. Ou seja, se cumpriu a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Em 1844 surgiu também o movimento adventista, que começa a restaurar a verdade que havia sido jogada por terra. Em 1844 também, Jesus passou do santo para o santíssimo no santuário celestial. Em 1844 também começa o que a gente chama de tempo do fim. Em 1844 também começa a 7ª fase da igreja cristã, chamada Laodiceia. Em 1844, nós então inauguramos uma nova etapa na história, quando o livrinho em Daniel era fechado, mas em Apocalipse era aberto. A partir de 1844, as profecias começaram a ser estudadas mais do que nunca e entendidas de uma forma surpreendente e impactante. Para se ter uma ideia, hoje nós temos aqui o Arena, que é um programa de profecias, e a gente aqui gasta todo o tempo explicando, discutindo, conversando, estudando sobre o quê? Sobre profecias. O livrinho continua aberto, ele não está fechado. Tudo isso tem a ver com o período de 1844. Então, é uma data profética, é uma data correta, é uma data que tem muitos significados e que a gente não pode ignorar somente por um erro de interpretação de um grupo de milleritas, como eu acabei de explicar a você. Assim, nós podemos continuar estudando a Bíblia. Agora, além disso aí, existe uma outra citação interessante. A Bíblia fala que Jesus vai voltar. Embora as pessoas tenham cometido aquele erro em 1844, Jesus nunca prometeu a data e nunca falou sobre a data. Só para você ter uma ideia, aqui em Mateus capítulo 24 e o verso 36, que é um texto conhecido, diz assim, o 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então,
a data da volta de Cristo, ninguém sabe. Isso é o que Deus falou. Mas as pessoas, com o passar do tempo, tentaram marcar uma data. Uma dessas datas foi a data de 1844. Outra data foi logo depois, 1875. Outra data foi 1914. Outra data foi em 1975. A outra data foi no ano 2000. A outra em 2002. A outra em 2009. A outra em 2011. A outra, e aí vai. Até o ano passado tinha uma data. E agora já tem outra marcada. Estão dizendo que Jesus vai voltar em 2021. E outros dizem 2022. Ou seja, o ser humano não aprende e continua marcando datas para a volta de Cristo. Claro, tudo que está no futuro pode acontecer, porque o futuro é desconhecido para nós. Então Jesus pode vir amanhã, depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, claro que pode. Mas o fato é que nós não podemos marcar data. Jesus disse, não marque data, porque o dia e a hora ninguém sabe. Deus não revelou ao ser humano o dia, nem a hora, nem o mês e nem o ano. Então, se alguém falar para você, Jesus vai voltar em tal ano, não acredite. E se ele voltar no tal ano, o importante é que você esteja preparado. Agora, o que é errado é marcar uma data e divulgar uma data e tentar provar na Bíblia, porque somando essa data, somando os anos de não sei quem, somando o que aconteceu com Noé, somando não sei o que com Adão, somando não sei o que com Abraão, aí chegamos na data tal, depois... Não, isso daí é uma especulação. Deus não se atrasa. Tudo que acontece, acontece dentro de um quadro profético. Tudo que acontece de bom ou de ruim, de positivo ou negativo, acontece dentro de um quadro profético. E a palavra de Deus se cumpre na íntegra. Deu para você entender? O diabo tenta confundir as coisas, mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece como desde o princípio. Veja o que diz, por exemplo, Malaquias. Olha que texto impressionante esse aqui de Malaquias. Aqui em Malaquias, nós temos um texto, capítulo 3, verso 6, que fala assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Percebeu? Então Deus, ele não muda. Quando ele fala uma coisa, acabou, está falado. Então as pessoas são as que mudam, mas Deus não muda. Veja, por exemplo, a palavra de Deus, o que diz em Amós. Olha só o que está escrito aqui em Amós 3, verso 7. É um texto também muito importante. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Entendeu? Então Deus, ele não faz nada sem primeiro revelar. E Deus revela para nós aqui, na sua palavra. Por isso estamos estudando o mistério da profecia. Impressionante, não é? É isso aí. Esses temas vão abrindo nossa mente, não é verdade? Nosso entendimento, para que a gente possa compreender o plano que Deus tem para cada um de nós. Agora, tem uma coisa bastante curiosa nessa história toda. Você sabia que existem 3 acontecimentos que são certos e que Deus não revelou a data para nós? 3. São certos, irão acontecer, mas nós não sabemos quando. Sabia disso? Eu vou te contar quais são os 3. Mas antes, eu quero te convidar a vir comigo e sentar aqui no meu sofá, onde nós vamos no Chega Mais Perto, entendeu? De coração para coração, analisar este assunto. Vem cá. Chega para cá, chega mais perto. Aqui, ó, por favor, pode vir sem medo. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Existem 3 acontecimentos que são certos, que Deus não revelou o dia nem a hora para o ser humano. Primeiro deles, o dia da nossa morte. Nós sabemos que vamos morrer, certo? Você sabe, eu também sei. Mas quando? Não sabemos. Segundo acontecimento, o dia do fechamento da porta da graça. Você e eu sabemos que a porta da graça vai se fechar em algum momento, mas quando, exatamente quando, ninguém sabe. E o terceiro é o dia da volta de Jesus, que também ninguém sabe, né? Entendeu? Bom, se esses 3 acontecimentos são certos e Deus não nos revelou, é porque Ele tem um propósito. Já imaginou, por exemplo, se você soubesse o dia da sua morte? Seria um horror,
Seria um desespero, não seria? Imagine se você soubesse que você morreria ou morrerá a semana que vem. Ou seja, você hoje entraria em desespero. Então Deus é sábio e Ele não revelou a data da morte de ninguém para que você pudesse viver uma vida mais tranquila, mais confiante e pudesse se preparar todos os dias. Também o dia do fechamento da porta da graça, se as pessoas soubessem quando a porta da graça iria se fechar, as pessoas iriam talvez, até por um pouco de malandragem e também por ser pecador, o ser humano ia tentar viver fazendo algumas coisas assim não muito certas até próximo da data. Quando chegasse perto da data, a pessoa então mudaria, ficaria santinha, entendeu? Ia ler a Bíblia, ia para a igreja, esse é irmão desse, entendeu? Então Deus, sabiamente, não revelou a data do fechamento da porta da graça. E, terceiro, a data da volta de Cristo. Deus não revelou, não é porque Ele não sabe, Ele sabe. Não é porque Ele não quer revelar, só porque não quer, não. Ele não revelou por amor a você e a mim. É que Deus quer que nós sirvamos a Ele por amor e não por interesse, não por outro sentimento. Deus não quer que ninguém se prepare, entre aspas, porque não é um preparo verdadeiro, assim, com medo, no desespero, achando, bom, eu tenho só mais uma semana, agora eu vou me converter. Não seria uma coisa real, não seria uma coisa verdadeira, entendeu? Seria forçado, seria mentira, seria um engano dela mesma. Deus não quer que a gente viva uma vida errada, de pecados, e depois quando vai chegando perto de um acontecimento, aí eu paro, me converto, aí eu me batizo, aí eu mudo, de repente eu sou um santinho. Não é assim, né, que funciona. Então Deus chama você hoje. O convite de Deus para você é hoje. Presta atenção, hoje é o dia de você entender que Deus está te chamando. Deus não se atrasa, viu? Tudo que Deus faz na hora certa. Por exemplo, hoje, Deus está chamando você porque é a hora certa. É o momento que Deus está te convidando para você se entregar, para você se preparar, para você entregar sua vida a Ele, para você nascer de novo, para você ser batizado, para você mudar de vida definitivamente. É hoje o dia. E se você quer isso, se você deseja isso, eu vou orar por você. Você aceita? Se você aceita, levante a sua mão. Isso, levante a mão. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Depois da oração, procure uma igreja adventista perto da sua casa. Aqui na tela aparece um endereço onde você encontra uma igreja adventista e você chega lá, diga que você é meu convidado, fala, o pastor Luiz me convidou para estar aqui, tá bom? Vamos orar. Querido Pai Celestial, essa pessoa agora levanta a mão junto comigo, porque deseja se preparar para o dia da tua volta. Abençoe a vida dele, a vida dela, essa família, para que a partir de hoje, essa decisão possa marcar o começo de uma nova vida. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.